Entrevistas, debates, interação com o ouvinte, ponto de vista, você conectado com o mundo. 11 horas e 28 minutos, já falávamos mais cedo, estamos recebendo hoje aqui na entrevista o vereador de Porto Alegre, Leonel Hadi, que é candidato a deputado estadual. Lembrando que nesse período eleitoral nós recebemos aqui, importante reforçar para todos que nos acompanham, recebemos aqui todos os candidatos que contatarem com nós e procurarem esse espaço. E como estamos num período eleitoral, nós estabelecemos 15 minutos para a entrevista. Leonel, obrigado pela tua presença aqui, bom dia. Eu que agradeço, bom dia, é uma honra estar com vocês, com toda a audiência, debatendo esse momento, que a gente está numa campanha eleitoral e que a gente tem a possibilidade de argumentar e contra-argumentar sobre as questões que depois vão impactar a nossa vida e que nos impactam diariamente. Preço dos alimentos, inflação, preço dos combustíveis, enfim, emprego, Então, agradecer demais essa oportunidade. Estamos sempre às ordens. Estava verificando seu material aqui, Leonel, você coloca hora de derrotar o fascismo. Exatamente. Tu compreendes que a população entende o significado? Como é que você vê? Eu acredito que a população já tem uma compreensão. Quando a gente diz que está na luta antifascista, a população já entende que nós somos oposição ao Bolsonaro, somos oposição a esse governo que nos trouxe tanto desemprego, tantas mortes na pandemia. Aí a gente sempre faz uma explicação sobre o que é o fascismo, que é o autoritarismo, que é a falta de liberdade, que é o autoritarismo, essa lógica de utilizar as Forças Armadas para intimidar os opositores. Exatamente o que está sendo feito por parte do Bolsonaro. Então, a gente se opõe a essa lógica, a gente defende a democracia, mesmo na divergência, a gente defende que os partidos, que as pessoas possam ter suas divergências, mas que elas jamais tenham a sua liberdade democrática, lógico, a sua liberdade dentro da legalidade, porque a liberdade ela não é absoluta, mas que nós tenhamos sim uma sociedade mais plural, uma sociedade que respeite as diversidades, seja uma sociedade que faça luta antirracista, luta contra a LGBTfobia, contra o machismo, e é nesse sentido que a nossa candidatura se coloca. Nossa democracia, no teu entendimento, está em risco? Está em risco. Fato, Nós estamos num processo de risco democrático, de processo de ruptura da democracia, nós vemos isso diariamente, não por acaso, nós temos diversas manifestações de autoridades, inclusive internacionais, demonstrando a sua preocupação com o processo eleitoral e pós-eleitoral aqui no Brasil, porque a nossa compreensão é que no momento em que se avança a possibilidade do nosso candidato Luiz Inácio Lula da Silva se eleger presidente da República, e nós somos do time do Lula, simultaneamente nós vemos ataques cada vez mais violentos por parte do Bolsonaro e seus aliados. Então, com denúncias falsas sobre as urnas eletrônicas, atacando o processo eleitoral, e nós acreditamos que isso pode desencadear cada vez mais atos violentos, como nós já vimos em relação ao Marcelo Arruda, que era o nosso companheiro, dirigente do Partido dos Trabalhadores, membro dos policiais antifascismo, e que foi executado durante sua festa de aniversário, por um fanático, um eleitor fanático do Bolsonaro. Então a gente acredita sim que a nossa democracia está em risco, a gente observa isso nas ações das lideranças aí dessa extrema direita, e nesse sentido nós estamos aqui fazendo, além da resistência, fazendo um combate direto a essa lógica. Tu és policial civil, Leonel? Exato. A sensação que uma parte da população, quem sabe até a maioria tem, é de que os policiais têm essa ligação com o bolsonarismo. Como é que tu te relaciona com isso? É verdade isso ou não? Olha, até 2018 poderia ser. Mas depois de 2018, com a reforma da Previdência, que ele arrebentou os policiais, arrebentou os servidores públicos, depois que ele retirou a pensão pós-morte dos policiais mortos em serviço, que hoje as famílias ficam sem qualquer tipo de suporte, o máximo que pode ter é o esposo ou a esposa que sobreviveram ali, ter 25% da aposentadoria desse policial. Eu acredito que boa parte já tenha acordado para essa realidade e já tenha visto
que não houve nenhum tipo de política pública para a segurança pública. Se eu fizer um desafio aqui para qualquer policial, ou fizer um desafio para qualquer eleitor do Bolsonaro que me diga uma política pública de segurança pública que foi efetivada, um projeto, um programa, qualquer coisa, não vai saber me dizer. Não vai poder dizer, olha, não tem um Pronace, não tem um território da paz, qualquer coisa que a gente perguntar aqui sobre política pública, de segurança pública, ou de valorização dos policiais, ou de piso nacional, né, da segurança pública, ou se a gente for falar sobre lei orgânica da segurança pública, absolutamente nada foi feito por esse governo, muito antes pelo contrário. O que ele fez foi um achatamento dos salários dos policiais, uma possibilidade de entregar para os estados fazerem a reforma da Previdência, que ele mesmo queria fazer e não teve coragem de fazer, mas ele não segurou o rojão para os policiais e também, né, fez uma série de ataques à pensão dos policiais. Os únicos que se favoreceram durante esse período foram as Forças Armadas, porque as Forças Armadas favorecem o próprio presidente, que ele é membro das Forças Armadas, na reserva, mas aproveita ele, né, e aos seus próximos. Tanto é que temos aí militares ganhando mais de R$100 mil por mês, outros ganhando R$1 milhão por férias, e todos eles vinculados ao governo. Isso é um afronte numa sociedade aí que a média da população ganha menos do que um salário mínimo, né? Uhum. E essa questão do armamento da população que é defendida pelo presidente, tu és um policial, como é que tu vê essa questão dessa quantidade de armas? Péssimo. Hoje nós temos o PCC, o crime organizado, adquirindo armas legais, aumentando o acesso a esse armamento de qualidade, armamento de guerra, porque houve um descontrole inclusive sobre isso. As Forças Armadas já declararam que não sabem para quem estão entregando as armas. Isso é uma declaração das Forças Armadas, está público. Uhum. Disseram que não tem controle do armamento, quantidade de armamento, calibre, para quem foi entregue, e já temos diversas denúncias que demonstram, investigações inclusive, que o PCC, que as milícias estão tendo acesso a armas legais através dos CACs. E tem um dado mais estarrecedor, ao mesmo tempo que o Brasil vem atingindo redução de homicídios desde 2018, ou seja, antes do governo Bolsonaro, essa curva já era descendente, nós temos um dado que aumentou a prevalência, né, a quantidade de mortes por homicídios cometidos com armas de fogo, em 25%. Então a prevalência da utilização de armas de fogo aumentou em 25% no nosso país, ao mesmo tempo em que houve uma desregulamentação, né, feita pelo Bolsonaro através de decretos e portarias, que não passou pelo Congresso Nacional, que fez as pessoas terem acesso a mais armas de fogo e inclusive reduzindo o valor da criminalidade ao adquirir essas armas de fogo. Então, no mercado ilícito, hoje nós tivemos uma redução de 70% no preço pago por armas ilegais ilícitas. E mais de 70% das armas que estão nas mãos da criminalidade são armas de produção nacional do Brasil. Então, são dados que em termos de política de segurança pública, não fazem o mínimo sentido. Uhum. Né? Quando tu aumenta a quantidade de feminicídios, quando tu aumenta a utilização de armas de fogo para homicídios, quando tu faz a criminalidade ter acesso mais facilitado a armas de fogo, e aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica às pessoas que querem ter a posse de armas de fogo, querem ter a posse de uma arma de fogo na sua propriedade rural retirada do centro, querem ter, né, a posse. O que é a posse? Ter na sua propriedade, né, no seu apartamento, na sua casa, porque isso já era legal desde antes, desde o Estatuto do Desarmamento, já era possível as pessoas terem, o comércio não foi proibido, então as pessoas podiam ter arma de fogo. Agora, não faz sentido a gente entregar armas de guerra para a nossa população, não faz sentido a gente ter uma desregulamentação absoluta, que inclusive a gente não tem mais o rastreio das armas de fogo, nem da munição. Quer dizer, para a segurança pública isso é o caos, né? Tu não conseguir rastrear uma arma de fogo, quem produziu, da onde veio essa arma de fogo, e foi por isso que avançaram as investigações do caso da Marielle, né, do assassinato dela, só porque existia a possibilidade de rastreio. Quer dizer, o Bolsonaro vai lá e retira isso. Qual é o benefício para a segurança pública? Nenhum. Então, quer dizer, essa política não traz benefício algum para a segurança pública, aumenta a insegurança, mais mortes no trânsito, mais mortes por banalidade. Tivemos aí o Leandro Lô, né, campeão mundial de jiu-jitsu, sendo assassinado por um policial, mas que faz parte dessa política de desregulamentação sobre o controle de armas de fogo, que inclusive policiais estão demonstrando, muitos deles, que não têm condições. Imagina a população, né, que não tem um treinamento, que não tem uma prática continuada de portar uma arma de fogo. Como é que tu vê a situação do servidor público aqui no Rio Grande do Sul? Dramática também. Essa é uma das pautas mais relevantes para a nossa candidatura.
né? Nós somos uma candidatura classista, de fato, uma candidatura em defesa do serviço público do Rio Grande do Sul, né? Nós tivemos um ataque que vem acontecendo desde o governo Sartori, passando pelo Eduardo Leite, ou seja, MDB e PSDB atacando o serviço público, e as pessoas têm que entender, a população do Rio Grande do Sul tem que entender, cada vez que se ataca o servidor público, decai a qualidade do serviço prestado, por isso que nós temos tanta reclamação, tanta dificuldade no atendimento nos postos de saúde, nas delegacias. Nós temos uma desestruturação da educação, né? Professores, hoje em dia, faltam professores porque a questão salarial ela está tão defasada que as pessoas não querem mais ser profissionais da área da educação. E isso tudo faz parte desse processo e que foi aprofundado com o regime de recuperação fiscal assinado pelo Eduardo Leite, pelo Ranolfo. Então, vamos dizer claramente aqui, Eduardo Leite, Onyx Lorenzoni, Heinz, esses 3 representantes desse governo atacaram o serviço público, atacaram os professores, atacaram os policiais, os profissionais da saúde, e a população do Rio Grande do Sul se ressente quanto a isso. E nós estamos aqui para defender o serviço público de qualidade, defendendo o servidor público e o serviço prestado para a nossa população. A argumentação é a falta de recursos. Como é que a falta de recursos, na medida em que a gente tem uma série de isenções fiscais, que a gente já tem, por exemplo, essa adequação do regime de recuperação fiscal de uma dívida que o Estado já pagou mais de 10 vezes, eu acredito que a gente possa ser mais criativo. Só que, né, o Eduardo Leite já disse que tem superávit, que o governo dele deixou o Estado em superávit, mas é interessante, fala que em superávit, mas ele esmaga, né, a possibilidade dos trabalhadores do serviço público terem qualidade de vida, terem a sua dignidade respeitada. Porque na medida em que a gente está desde 2018 sem reposição inflacionária, não é aumento salarial, é reposição inflacionária. Isso para os trabalhadores entenderem, quem não teve qualquer tipo de reajuste salarial de 2018 até o dia de hoje, já teve uma perda salarial de 40% no seu salário. Mais 4 anos significa que pode ter uma perda salarial de 100%, e isso vai fazer, né, quase 100%, e aí ele vai voltar ao patamar que a gente estava talvez aí em 2002, 2003, o mesmo salário daquele período, só que com uma inflação galopante como a gente vive no Brasil. E o problema da fome, Leonel, é um problema seríssimo, inclusive no Rio Grande do Sul, né? Dramático, dramático. Nós temos uma situação envolvendo aí 33 milhões de brasileiros e brasileiras que estão passando fome, abaixo da linha da miséria. E temos que ter uma política, né? Somos um país, o 3º maior exportador de alimentos do mundo. Não faz o mínimo sentido a nossa população estar passando fome. Nós sabemos que com essa questão do dólar, favoreceu muito a exportação de commodities, né? De alimentos para o exterior, aumentando o lucro, né, do agronegócio, mas nós sabemos que quem realmente alimenta a população do Brasil, é claro que o agronegócio é relevante, mas quem faz um papel muito importante é a agricultura familiar, são os orgânicos, e nós temos que ter uma política focada, né, nesse grupo, principalmente no período da estiagem, que acaba influenciando toda essa cadeia, né, de desestruturação da entrega de alimentos, do acesso às pessoas que passam fome, e nós temos uma frente de defesa, né, nos períodos de estiagem, que a gente possa ter um financiamento para o pequeno agricultor, para a agricultura familiar, que nós possamos também, nesse período aí, agora, por exemplo, que nós não temos estiagem, é um momento que a gente deveria estar fazendo cisternas, poços artesianos, porque isso também impacta no preço do alimento, a gente sabe que isso também impacta numa política de acesso às pessoas ao alimento, e nós temos que ter, sim, a defesa da renda básica. Nós acreditamos que a renda básica ela também é essencial nesse sentido, e fazer essa defesa em nível nacional, né, numa política continuada para as pessoas que mais precisam, é extremamente importante para termos uma sociedade mais democrática, uma sociedade que realmente proteja, né, a sua população. Uhum. A gente está chegando praticamente no final aqui do nosso tempo, Leonel. A tua candidatura é ligada ao Partido dos Trabalhadores, obviamente, exato, né? Como é que tu vês a disputa aqui no Rio Grande do Sul? A gente viu essas últimas pesquisas. Como é que tu está avaliando essa disputa aqui? Não, eu avalio que as pessoas agora vão começar, de fato, a debater política e o processo eleitoral. Geralmente isso acontece nos últimos 30 dias, 20 dias. E para as eleições ainda, para o legislativo, isso acontece mais próximo da eleição, nos últimos 5, 6 dias que as pessoas realmente vão fechar o seu voto, né, deputado, senador.
E nós acreditamos que, sendo do time do Lula, né, o Edgar Preto, que é o nosso candidato ao governo do Estado, ele vai avançar bastante nas pesquisas eleitorais e nos votos para governo do Estado, né? Nós temos um processo em que o Lula, ele aparece com 40% aqui no Estado, né, de interesse, digamos, de opinião pública para voto. E nós acreditamos que o Edgar Preto ele vai se aproveitar dessa onda positiva do time do Lula, assim como o Olívio Dutra, né, que é nosso candidato ao Senado, também é uma figura histórica que agrega demais nessa campanha, e nós acreditamos sim que o Edgar Preto vai estar no segundo turno fazendo uma polarização, né, como está acontecendo no nível nacional. Nós acreditamos que é possível que o Lula esteja eleito no primeiro turno, ou pelo menos entrando muito bem no segundo turno, e isso influencie bastante, né, no voto no Rio Grande do Sul, na medida que as pessoas vão fazer uma vinculação, né, o governador não pode ser um antagônico ao presidente da República no momento de vitória da democracia, no momento em que nós teremos políticas sendo realizadas para a nossa população que mais precisa. Então é Lula, né, que é o nosso candidato a presidente, Edgar Preto, que é o nosso candidato a governador, o Olívio Dutra, que é o candidato ao Senado, e eu estou aqui como candidato a deputado estadual, né, defendendo essa pauta. E é engraçado, né, a gente tem um número que é o 13007, que é o meu número a deputado estadual, né, as pessoas brincam com 007, como eu sou agente da Polícia Civil, etc. Aí as pessoas dizem, tu deveria te apresentar como Hadi, Leonel Hadi, 007, tal, por causa do filme do James Bond, né, mas a gente conseguiu um número que as pessoas gravam bem também, então isso é importante nesse processo. E até queria convidar que se todo mundo pudesse aí seguir as nossas redes sociais, Leonel Hadi, o Hadi se escreve R-A-D-D-E, coloca lá, a gente tem Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, é só nos procurar que a gente dialoga e vai tocar essa campanha aí pelo Rio Grande. Tá certo. Leonel, obrigado pela tua presença aqui, bom trabalho e boa sorte. Eu que agradeço, um grande abraço. Obrigado mais uma vez.